E quando eu resolvo parar devido a isso. Eu olhava e falava, cara, não tem muito mais o que eu fazer, porque eu já não mexo mais com o sentimento dos jogadores. Porque uma coisa que me deu um empurrão para eu parar de jogar bola era o jovem jogador do Curitiba na época. Vou te dar um exemplo. O Zé Rafael, que hoje é uma referência no Palmeiras, ele era um jovem jogador daquele time. E eu conversava muito com o Zé, falava, Zé, do jeito que você tá indo, com 23 você para de jogar. Porque o teu nível de desejo é muito baixo. Mas ainda dá tempo. Dá para você melhorar. E ele se deu conta, melhorou. Putz, hoje tem uma carreira muito boa. Mas antes do Palmeiras, ele fez isso no Londrina, ele fez isso no Bahia. Então o Zé foi um menino que se deu conta. Muitos daqueles meninos da época, talvez hoje estejam por aí contando história, porque achavam aquilo que a gente conversou há pouco. O nível contratual era bom, o nível de exigência era pequeno. E aí eu coloco uma coisa na minha cabeça. Eu falo, antes que as pessoas me parem, eu vou parar. Mas eu vou parar jogando num bom nível. E uma coisa que pegava muito é que eu era da casa, eu era jogador do Curitiba, eu sou um cidadão de Curitiba, sou sócio do Curitiba. Então eu conhecia todas as pessoas e eu via as coisas que estavam acontecendo no clube. Vou parar por aqui, já deu para mim. Então eu encerro em 2014 de uma maneira bem tranquila, consciente que eu podia jogar mais um pouquinho. É um nível físico bom, sempre me cuidei, não tinha grandes problemas, tinha problemas naturais do dia a dia. Mas no contexto geral todo me causava muito estresse ver que o meu desejo de 37 era maior do que o dos meninos. E vendo algumas coisas acontecer em clube que eu falei, pô, é melhor eu ir para casa, descansar, ficar um pouquinho em casa. Como que assim, por exemplo? É como mentira atrás de mentira. Por exemplo, a gente tinha 3, 4 meses de salário atrasado e as pessoas tratavam como se estivesse tudo normal. Aí a criação do bom senso na época era em cima disso. Eu, por exemplo, eu lembro de uma história que envolve um clube do Recife, envolve o Náutico. O Náutico não pagava os jogadores em 2013. E na época jogava o Martinez, que era um amigo meu da época do Cruzeiro. Ele falou, não, o Náutico realmente não está pagando e nós vamos parar. Se vocês pesquisarem lá em 2013, o Náutico para num tempo. E eu viro pro Martinez e falei, cara, eu vou parar aqui também em solidariedade a vocês. E fui falar com o presidente. Falei, presidente, nós vamos parar. O presidente falou, vocês estão no direito de vocês. O cara que paga o salário. Vocês estão no direito de vocês podem parar. Mas eu vou pôr o time de sub-17 para jogar. Porque eu tenho um acordo para cumprir e eu não posso parar. Aí eu dei Isabel, o senhor tem acordo para cumprir do lado de lá e tem acordo para cumprir do lado de cá. Do lado de lá o senhor quer cumprir, do lado de cá o senhor não quer cumprir. Então, na época, nós não paramos porque o próprio Náutico, os jogadores do Náutico entraram num acerto com a diretoria, com a própria diretoria do Náutico e acabaram seguindo jogando. Salvo engano, o Náutico cai em 2013, né? Então, que é o período esse do bom senso, que a gente discutiu de muita gente, de muitas situações. Então, essas coisas iam meio que tirando aquela situação, tipo, eu vou treinar, eu vou jogar, eu vou viajar e tal. E o que me incomodava não era o salário estar atrasado. O que me incomodava era dizer que estava tudo normal, porque não estava tudo normal. Então isso me incomodava um pouquinho. E aí, e também por esse desejo de parar, se, porra, eu podia fazer mais um pouquinho. Mas parou na alta, né? Como se diz, vamos né? Parar em alto nível. Eu falava muito com os amigos que assim, os caras diziam assim, eu quero parar com as pessoas dizendo assim, um pouquinho de vaidade também, que nesse momento me ajudava, que é o seguinte, porra, ainda dava para jogar um pouquinho, dava, mas eu já não quero mais. Então eu acho que eu parei numa hora legal. Ô Alex, pra gente terminar, eu não podia deixar de te perguntar isso, né? Como é que foi? Você já disse aqui que foi pro Flamengo por causa do Zico, queria conhecer o Zico, a história e tal. E como... A gente entrevistou o Zico, né? E o Zico é muito, o maior ídolo do Chiquinho, né? E Chiquinho se emocionou conversando com ele. Como é que foi trabalhar com o Zico? O Zico ser teu treinador? 6 meses para me adaptar. Por quê? Porque eu olhava o Zico. Não, é sério. Isso que o Chiquinho teve com ele, eu tive durante 6 meses. 6 meses, você ia pro treino, ficava olhando. O Zico me chama um dia e fala assim, Alex, o Zico me fez capitão do time. Você vai ser o novo capitão do time. Eu preciso alterar algumas coisas em você, no seu comportamento, vou te ajudar no dia a dia. Só que ele tava falando comigo, eu tava assim.
E aí, nisso, fomos treinando, e todo gol que eu fazia, eu já não corria mais pro torcedor, eu queria abraçar o Zico. Até um dia desse eu postei uma foto, você corre pra abraçar o teu treinador. Eu falei, pô, você é muito louco. Aí teve um dia, nós fomos jogar na Bélgica, começou um papo de que a diretoria estava chateada com o Zico, mas isso início, um mês mais ou menos do Zico. Aí eu falei, pô, eu vou fazer um gol e vou abraçar o Zico. Porque eu era um moleque que eu olhava, por exemplo, o brasileiro de 87, o Zico já meio balhadaço com aquele joelho dele. Porra. E, pô, o Zico acha o Renato, o Zico acha o Bebeto, o Zico acha o Zinho, o Zico acha o Leonardo. Fala, pô, o Zico não vai me achar nunca, mas eu vou achar o Zico. Vou fazer o gol, vou abraçar esse cara. E como que isso foi quebrado? Na Turquia, às vezes dava uma folga maior pro Natal e Réveillon, às vezes dava uma folga menor. Dependia muito de como a federação organizava a tabela. E nesse ano a federação deu uma folga menor, pôs jogos da Copa no início de janeiro. Então a gente não pôde voltar pro Brasil para Natal e Réveillon, nós fizemos lá Natal e Réveillon. E o que o Zico fez? Agradabilíssimo que é e super simpático que é, ele foi na casa de um por um na noite do Réveillon. Caramba, sério? E eu já tava ficando agoniado na minha casa. Porque, pô, já tinha dado 1 hora e nada do Zico chegar. Todos os jogadores? Todos os jogadores brasileiros. Ah, dos brasileiros, tá. Eram quantos? Éramos 6, mas nós morávamos todos muito próximos. Ah, tá. E o que eu fiz? Eu sei que ele bebe vinho. Tava nevando muito, eu peguei as garrafas de vinho, pus dentro da neve e deixava só o fundo da garrafa. E aonde eu digo que eu já quebrou essa situação do Zico ídolo. O Zico tá sentado tomando um vinho dele, a minha filha era uma garotinha, pequenininha, devia ter 3 anos e pouco. Ela vem, senta no colo do Zico e começa a brincar com o Zico. E acaba o vinho do Zico, acaba. Quando acaba o vinho do Zico, a minha mulher vira pro Zico e fala assim, pô, você não é mais visita, você pode fazer o que você quiser. Pô, aí eu vejo o Zico com a minha filha no colo aqui, abrindo geladeira, indo lá na neve, pegando vinho na neve. Falei, pô, esse cara aí vai virar meu amigo. Mas foi difícil. Foram 6, Porque assim, hoje quando eu comento do Zico com essa molecada que eu treino, eles não... Talvez o grande nome hoje seja o Neymar. Mas não sei se o Neymar causa neles o que o Zico causava em mim. O que o Zico causava na nossa geração. Porque, por exemplo, isso que o Chiquinho falou que ele chorou, eu também chorei. Outros que eu vi já choraram também, da nossa geração. Então, por exemplo, nós vimos de pertinho, assim, no Maracanã, nós vimos o Romário num momento absurdo. Eu joguei com o Romário, assim, pertinho. Eu joguei com o Ronaldo, assim, ou contra ou a favor, pertinho. Mas a gente não teve a oportunidade de jogar com o Zico. Então, esse olhar nosso pro Zico é o do molequinho criança. Putz, será que um dia eu consigo ficar perto dele? Jogar parecido com ele? Nunca. Não temos nem a mínima condição disso. Mas ficar perto dele, então realmente foram meses iniciais desse... Pô, como é que eu olho pro cara? E depois 1 ano e meio dele treinador, amigo, eu era o capitão do time, de estar sempre junto com ele, que é algo espetacular. Eu brinco sempre que eu tenho que agradecer o futebol de poder abrir o meu celular e receber um vídeo do Zico. Isso é muito louco. Porque quem conhece o Zico de perto sabe da humildade que o cara tem, de como ele se comporta. Então, um dos grandes prazeres que a bola me deu foi ter convivido com o Zico durante 2 anos.